Olá, eu sou José Carlos Pacheco de Almeida, diretor jurídico da GEPAN, e este é o quadro Fique por Dentro. Hoje nós vamos tratar do tema Parecer Jurídico na Contratação pela Lei 14.133, a nova Lei de Licitações. Bom, o parecer jurídico sempre foi muito importante no processo de contratação. Porém, na Lei 14.133, o artigo 583, ele trouxe uma maneira mais prática, mais direta de informar como, de orientar como que a Procuradoria Jurídica da Administração Pública deve lidar com os processos, com a análise dos processos de licitação. O artigo 53 diz lá que, ao final da fase preparatória, o processo licitatório seguirá para o órgão de assessoramento jurídico da administração. Né? Aqui é importante dizer que esse órgão de assessoramento jurídico é a Procuradoria, são os advogados da administração, tá? Não são terceirizados. Os terceirizados atuam como consultores, mas os pareceres jurídicos vinculados, né, vinculativos ao processo da licitação, devem ser feitos pelos procuradores do município. Tá? E aí o dispositivo continua o seguinte, que realizará o controle prévio da legalidade. É muito importante destacar isso aqui, porque o parecer jurídico hoje ele é tão mais importante num processo de licitação do que o próprio processo. Porque se o procurador analisar o edital, analisar o procedimento que foi feito até então e identificar possíveis irregularidades ou ilegalidades, ele deve orientar pela correção. Okay? E isso impõe uma obrigação ao agente responsável pela licitação de acolher aquilo que o parecer está dizendo. Tá? Okay? Então nós temos aqui, ó, recebido o parecer jurídico, após a elaboração do parecer jurídico pela Procuradoria, o agente responsável pela licitação deverá promover os ajustes e correções necessárias, se for o caso. Tá? Não deve prosseguir com o processo se forem apontadas essas falhas, erros ou ilegalidades, justamente porque o parecer jurídico, como o próprio artigo 53 diz, ele faz o controle da legalidade da contratação. Okay? Nesse aspecto aqui, se o agente prosseguir com a contratação de forma a destoar daquilo que o parecer jurídico está dizendo, está orientando, e lá na frente o processo vir a ter uma ilegalidade, uma nulidade, o agente público ele é o responsável direto, ele não pode sequer dizer que não sabia daquilo, porque o parecer jurídico assim já demonstrava. Era necessário que ele fizesse essas correções lá no começo do processo. Okay? Olha lá. E o que é interessante também, o artigo 53, ao dizer da importância do parecer jurídico para o controle da legalidade, ele também trouxe ali uma orientação, 2 pontos em que a assessoria jurídica do município, a procuradoria, deve observar na elaboração do seu parecer. Então, olha lá, na elaboração do parecer jurídico, o profissional deverá observar o seguinte: apreciar o processo licitatório conforme critérios objetivos prévios de atribuição de prioridade. Ou seja, isso exige que o profissional jurídico de fato analise todo o processo, de capa a capa. Né? Até o ponto ali dentro da fase interna da licitação, ele deve analisar tudo que foi produzido até então. Desde do estudo técnico preliminar, das cotações de preço, dos termos de referência, tudo aquilo que ele pode opinar e dizer e sugerir as correções. Outro ponto também que a lei impõe é que o parecer deve ser redigido em linguagem simples e compreensível e de forma clara e objetiva, com apreciação de todos os elementos indispensáveis à contratação e à exposição dos pressupostos de fato e de direito levados em consideração na análise jurídica. Ele deve pontuar aquilo que está certo e aquilo que está errado. E naquilo que deve ser corrigido, ele deve indicar qual a legislação, qual a orientação geral, o que dá fundamento para aquelas correções. Okay? Isso deve ser feito de forma clara para que o agente público responsável pela licitação possa compreender, não ter nenhuma dúvida sobre essa questão. Okay? O diálogo entre a assessoria jurídica,
da administração e o agente público responsável pela licitação é primordial para a boa condução do processo de licitação. Ok? Olha lá, é interessante que o parecer jurídico ele é indispensável, vamos assim dizer, nos processos de licitação, mas também é necessário nos processos de dispensa e inexigibilidade de licitação. Lá o artigo 72, inciso 3º da lei 1473, ele fala também que o parecer jurídico é indispensável, né? É importante nesses processos de contratação direta. Porém, a própria lei, ela diz, né, lá no artigo 53, que em alguns casos o parecer jurídico pode ser dispensável quando se tratar de contratações de baixo valor, baixa complexidade, entrega imediata ou na utilização de minutas de editais e instrumentos padronizados pelo setor jurídico. Nesse ponto aqui, não é o agente da licitação que vai dizer quando o parecer jurídico é ou não dispensável. Quem vai dizer é o órgão de assessoramento jurídico. A Procuradoria da Administração deve editar um ato, seja lá uma orientação, uma resolução, um ato mesmo do Departamento Jurídico, dizendo em quais casos é que o parecer jurídico pode ser dispensado na contratação direta ou no processo de licitação. Eu trouxe aqui um exemplo que a AGU, né, a Advocacia Geral da União, ela fez uma orientação normativa, a 69, agora em 2021, dia 13 de setembro, onde o advogado-geral da União ele estabeleceu em quais casos, para a União, o parecer jurídico, a análise jurídica seria dispensável. Então, olha lá. Não é obrigatória a manifestação jurídica nas contratações diretas de pequeno valor, com fundamento nos artigos 75, 1 e 2, né? E no parágrafo 3º da Lei 1483. Esse é o primeiro ponto. Então, eles definiram que naquelas contratações para compra de serviços comuns até 57 mil, ou para obras, serviços de engenharia e manutenção de veículos até 114 mil, não precisaria passar pelo crivo da AGU. O município também pode estabelecer isso. Porém, a Procuradoria do município, como eu disse, deve fazer um ato dispondo sobre isso daí. Continuando aqui, a AGU também disse que aqui, quando as minutas, houver minutas padronizadas, quando o agente da contratação for se basear em minutas padronizadas já pela Advocacia Geral da União, também não é necessário que seja passado pelo crivo lá do jurídico, ok? E aqui ele diz também, salvo, né, nas hipóteses em que o administrador tenha suscitado dúvida a respeito da legalidade da dispensa da licitação. Ok? Então, e também naquelas contratações diretas, que você faz, por exemplo, de entrega imediata dos bens. Okay? Eu vou comprar uma grande quantidade de itens, mas vai ser entregue tudo de forma imediata. Também é dispensado o parecer jurídico nessas questões. O importante é o seguinte, mesmo quando o órgão de assessoria jurídica disser que o parecer é dispensável, o agente da licitação ou a autoridade competente, ela pode sim, se entender que há alguma dúvida, algum ponto a ser esclarecido, ela pode sim requerer a análise e parecer do jurídico, ainda que seja dispensável de acordo com a orientação deles. Ok? Então, o que eu tenho para falar hoje, de forma breve, sobre a questão do parecer jurídico, é basicamente isso daqui. A GEPAN tem os modelos para orientar os departamentos jurídicos dos municípios a baixar o seu próprio ato, dizendo em quais casos é dispensável ou não o parecer jurídico. Então, você que é cliente GEPAN ou que não seja cliente GEPAN, estão aqui os nossos contatos, as nossas formas de comunicação e pode entrar em contato e solicitar as informações, nós estamos aqui à disposição de vocês, ok? Muito obrigado. Nós somos da GEPAN e este foi o quadro Fique por Dentro. Até a próxima semana.